Leandro, me fala aí, cara, qual é o melhor ativo para escolher? Quais são os três principais indicadores aí, cara, para eu poder analisar aqui e escolher, claro, as melhores empresas para eu complementar a minha carteira, né? Afinal de contas, a gente quer ter sempre os melhores investimentos, né? Bom, é um tipo de pergunta, né, jovem, que eu recebo com frequência, então eu decidi fazer esse vídeo aqui pra você, tá bom? Justamente porque não vai adiantar nada, jovem, pode tirar aí essa concepção, se é que você tem ou não, né? Mas para você que caiu aqui nesse vídeo, tire essa ideia de que se você estudar um ou três, os três principais indicadores aí, você vai conseguir escolher uma boa empresa, né? Na verdade, você tem que começar estudando pela base, entender de fato, né, onde você pode buscar essas informações. Às vezes aqueles indicadores podem ter alguma distorção e você não vai entender o porquê que tem aquilo, né? Então, a gente precisa sempre começar da base, né? E hoje, então, eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, para explicar, né, e mostrar para vocês as três principais demonstrações financeiras que vão te ajudar aí a concluir, né, a montar essa base, de onde você pode pegar essas informações de fato, para começar a fazer os seus estudos aí, para escolher uma boa empresa. Beleza, jovem? Então, você já sabe, faz o seguinte, se você está interessado nesse assunto, vem comigo até o final desse vídeo, o editor você já sabe também. Solta a vinheta, vamos nessa. Fala aí, seus jovens, como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal, e se você é novo, seja muito bem-vindo novamente. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Leandro Cubas e eu falo aí sobre finanças, investimentos, bolsa de valores, como você consegue traçar aí os seus objetivos para alcançar a tão sonhada liberdade financeira e viver da sua renda passiva tranquilamente, além aí de algumas ajudas, né? Mostra como você consegue ter renda passiva, construir aí renda extra para acumular. Então, se esses são vídeos, né, conteúdos que te interessam, você tem interesse nesse tipo de informação, né, que te agrega aí cada vez mais, faz o seguinte já, jovem, já vou adiantar aqui, ó, desce o dedo aqui no like desse vídeo, tá, para me ajudar aqui no crescimento. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sino das notificações para você não perder aí os próximos vídeos que a gente disponibilizar aqui no canal, porque hoje, como eu falei ali na introdução, você já deve estar ligeiro, né, ou até mesmo pelo título aqui, eu vou mostrar para vocês, explicar, né, dar uma base aí das três principais demonstrações financeiras que vai te acompanhar aí na sua trajetória como investidor, beleza, jovem? Você precisa conhecer elas para você poder saber de fato o que está acontecendo com a empresa que você está investindo, por que aquele indicador tal está descolado, né? Então não adianta nada você só chegar, conhecer sobre o indicador, vou olhar o PL, nossa, o PL está em 1.300, caramba, o que está acontecendo, né? Surreal o negócio. Então você tem que entender, né? Ter uma base sólida ali, conhecer pelo menos os fundamentos básicos. O meio de você fazer isso, né, de você trocar essa ideia com a empresa, entender o que está acontecendo ali, é através ali da contabilidade, a linguagem que foi feita aí, né, para a gente poder ter acesso a essas informações. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui, né, as três principais demonstrações financeiras que a gente vai mais utilizar para fazer esse tipo de análise e estudo, tá, das empresas. E começando, claro, sem enrolação aqui, jovem. Um dos principais relatórios que a gente mais utiliza e que você talvez mais escute falar aí é a famosa DRE, tá? Que é a demonstração do resultado do exercício. Já recebi algumas perguntas, inclusive no meu Instagram, sobre esse tipo de assunto e tal, o que é a DRE e tal, então eu precisei fazer esse vídeo mais compilado aqui para vocês. E aproveitando o gancho, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, jovem, @lecubas, vai ser uma honra também ter a sua presença na minha rede social, fechou? Bom, o que é a DRE, né? Então, o que é essa demonstração do resultado do exercício? Nada mais é do que como se fosse uma timeline, né? Como se fosse um filme ali da empresa do que aconteceu naquele período onde foi gerado, né? Onde foi extraída essas informações para montar a DRE. Justamente porque a DRE, ela é, como eu falei, de acordo com o exercício. Então, você pode ter uma DRE que vai retratar ali o período de um mês, de uma empresa, de um trimestre, de um semestre, de um ano inteiro, né? Você pode ter o resultado ali e dentro desse resultado, dentro dessa demonstração, você vai ter justamente todo o fluxo, né, que aconteceu ali de vendas da empresa. Então você vai ter quanto que foi vendido no total, né, a receita bruta, depois você vai ter a receita líquida, descontando já os custos dos produtos vendidos, você vai descontar mais devoluções,
Então você vai ter uma série de eventos que vai acontecer ali até que você chegue no lucro operacional, depois você chega ali no lucro líquido, que é o que a galera costuma olhar, né? O lucro da empresa está crescendo, não está? Tira uma margem, quanto que é a margem EBITDA, não sei o quê. Então é tudo com base nessa DRE, beleza? O intuito aqui, jovem, hoje é te explicar um pouquinho sobre cada demonstração, né? Cada relatório aqui, demonstração financeira, para que você entenda onde você vai buscar as informações, né? Qual relatório você vai utilizar e quando. Então, sempre que você quiser olhar, né, essa questão de quanto que a empresa está vendendo, né, a receita ali, o lucro líquido em relação à receita, aumentou em relação ao semestre passado ou a última demonstração que foi lançada, ela está em crescimento. Então, esse é o tipo de informação que você vai encontrar na DRE. E um ponto importante, jovem, que você precisa saber é que a DRE ela está contida ali no regime de competência, que é o que a gente fala. Por que competência? A galera confunde um pouco isso, porque o regime de competência ele vai te falar justamente nessa palavrinha aí, competência, em qual mês que compete, né, ou qual trimestre ali que compete essas informações, que são de competência, né, dessas informações. Então, você sempre vai ter ali esse período que ela está analisando, né, que ela está tentando te demonstrar. Então, pode ser um mês, um trimestre e um semestre, mas não significa de fato, jovem, por isso que vem aí essa palavrinha aí de competência, não significa que de fato aquele lucro líquido que está aparecendo para você no final da DRE, não significa de fato que é o que a empresa está recebendo naquele período. Não necessariamente 100% desse valor do lucro líquido é o que entrou para a empresa. Então, às vezes é meio estranho a galera olhar, nossa, mas como assim a empresa teve prejuízo, sendo que ela teve um lucro gigante, né, ali e tal, no último mês, no último trimestre, enfim, no último relatório. Porque as empresas elas podem fazer vendas também, né? Pode acontecer de uma empresa vender parcelado, por exemplo. Então, o dinheiro total que foi vendido dessa venda parcelada vai aparecer no lucro líquido ali, né? Na DRE, só que não necessariamente toda essa grana é o que entrou nesse mês para a empresa, porque ela vendeu parcelado. Então, vai ser uma grana que vai ser diluída ao longo dos meses. E aí onde você consegue então olhar esse tipo de informação, né? De fato, o que está entrando de dinheiro na empresa e o que de fato está saindo e o quanto que está sobrando para ela ir acumulando e fazendo caixa, né? Que é o tão precioso caixa que a gente gosta de falar bastante. Então a gente entra agora aqui na segunda etapa, onde a gente vai explicar um pouquinho sobre o segundo relatório, tá? Ou segunda demonstração financeira, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, ou também conhecido como DFC, demonstração de fluxo de caixa. O que tem nesse relatório, Leandro? Nessa demonstração, você vai ter de fato, então, o que está entrando para a empresa de dinheiro naquele período que ela está sendo gerada, né, essa demonstração, e o que de fato está entrando e o que de fato está saindo. E existe uma diferença aqui, né, entre a DRE e a DFC, que é a demonstrativo do fluxo de caixa, que o demonstrativo do fluxo de caixa ele está contido ali, diferente do regime de competência, que é a DRE, ele está contido no regime de caixa, justamente porque o regime de caixa é de fato o que está entrando e o que está saindo. Então, se você vê ali na DFC que tem 300 mil reais, né, de fluxo de caixa, é o que de fato entrou para a empresa. E aí a gente tem três principais rúbricas dentro do demonstrativo de fluxo de caixa, ou então a gente pode considerar também como uma subdivisão, por exemplo, dentro desse demonstrativo. Você vai ter ali o fluxo de caixa operacional, que é o que de fato, né, a empresa ganhou com a sua operação. Depois você vai ter também o fluxo de investimentos, que é o que a empresa ganhou, né, com os investimentos que ela fez ou talvez que ela tenha perdido, né? As empresas também costumam colocar parte do seu dinheiro ali, que está em caixa, o dinheiro que entra, elas costumam também às vezes fazer algum investimento em renda fixa ou algo nesse sentido. Então, o fluxo de caixa de investimentos ele vai te mostrar o quanto que rendeu, né, algum investimento da empresa, quanto que também apareceu ali de grana desses investimentos, ou talvez que tenha sido subtraído devido aí a alguma queda em algum desses investimentos. E olhando aqui a minha colinha, só para finalizar, a gente tem esse terceiro cara também, essa terceira grande rúbrica, que é o fluxo de caixa de financiamento, jovem, que dentro dele, o que vai conter então? Vai conter exatamente os pagamentos das dívidas que a empresa tem, né? Então você vai conseguir ver ali saindo, geralmente, né, dinheiro desse cara, eles tende a ser negativo, porque você geralmente está fazendo pagamentos, né, das dívidas, então ele geralmente tende a ser negativo.
E também você vai encontrar ali o pagamento dos dividendos, que é onde está saindo os pagamentos de fato que a empresa faz para os acionistas, né? Então os famosos dividendos. E consolidando todo esse cara, você tem então aí esse segundo demonstrativo, né, do fluxo de caixa, esse segundo relatório contábil. Então é dentro dele que você consegue ver de fato o que a empresa está ganhando, da onde que a empresa está tirando, se está sobrando caixa ou não para a empresa. Beleza, jovem? E aí você tem ainda então o terceiro relatório contábil, né, a terceira demonstração financeira, que é justamente o balanço patrimonial, tá, da empresa. O que vai ter dentro do balanço patrimonial? Você vai ter, obviamente, ali o balanço da empresa. Então você vai ter dois grandes caras. Você vai ter os ativos, que é como a gente costuma separar, e os passivos. Sendo que dentro dos ativos você vai ter tudo que está rentabilizando para a empresa, né? Ou como que ela consegue rentabilizar ali a grana dela e tudo que possa gerar, né, de dinheiro para a empresa ou que faça com que ela gere dinheiro. Então você vai ter ali os imóveis, terrenos, o carro, caso seja uma locadora, por exemplo, uma frota. Então você vai ter tudo que é bens ali da empresa, né, os bens e direitos dela, que a gente considera como ativos, que vai estar ali pronto para poder estar gerando renda aí para a empresa, né, o que vai poder gerar ali a grana de fato das suas operações. Em contrapartida, nos passivos, dentro dos passivos a gente tem as obrigações da empresa, né? Então as suas dívidas com os credores, tal, vai ter ali essas informações. E dentro também do passivo você vai encontrar ali o patrimônio líquido, que nada mais é que a diferença entre o ativo e o passivo, né? Então quanto maior, melhor, né? Se você tiver mais ativos do que passivos, significa que a empresa tem uma dívida controlada porque você tem mais ativos, né? Dentro dos ativos também a gente tem o caixa da empresa, por exemplo, os dinheiros que a gente tem ali para poder mexer em caso de algum problema. Então, quanto maior os ativos, né, ativo menos passivo, vai dar um resultado positivo, isso é melhor. Aí a gente tem então o patrimônio líquido da empresa. E dentro do patrimônio líquido, que simboliza aí basicamente o dinheiro dos sócios da empresa. Tá bom, jovem? Então esses são os três principais relatórios que a gente vai ter aí de demonstrações financeiras para a gente começar a estudar e analisar as nossas empresas. A gente vai ver depois cada um deles com calma, entender, né, uma DRE certinho. Não vai fazer sentido eu já chegar mostrando o indicador para vocês sem vocês conhecerem esses caras, beleza, jovem? Mas antes aqui eu queria saber de você, se você já conhecia esses três relatórios, se você utiliza, se você sabe como encontrar eles, ou se não, se você não conhecia, se você quer entender mais, deixa aí nos comentários, quero saber aí a visão de vocês, como é que vocês estão, beleza, jovem? E aproveitando o gancho, tem um livro aqui que eu queria recomendar para vocês, que é muito bom, né, que fala justamente sobre esse assunto que eu estou trazendo para vocês, que é Warren Buffett e análise de balanços, beleza, jovem? Esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele passa por cada relatório desses que eu expliquei para vocês, e ele vai passar ali item por item de cada relatório, mostrando o que é e se tem como você tirar alguma vantagem competitiva em cima de informações desses relatórios para você ter escolher uma boa empresa, né, que é geralmente a estratégia do Warren Buffett, escolher empresas que são boas e que têm aí grandes vantagens competitivas, né? Quanto maior as vantagens competitivas da empresa, consequentemente ela vai ter um destaque melhor, ela vai conseguir rentabilizar melhor a grana aí pra gente, para nós acionistas e consequentemente aumentar o seu lucro, que é isso que a gente espera. Então nesse livro ele traz uma abordagem de uma linguagem muito tranquila, muito fácil de entender mesmo para qualquer pessoa, e é um livro bem curtinho e ele traz tudo isso resumidinho para você, então fica aí uma recomendação de leitura para vocês, beleza, jovem? Warren Buffett e análise de balanços. Tranquilo? Novamente então, jovem, eu queria te agradecer aqui pela audiência e pedir aquele favorzão, se você ainda não fez, deixando o like aqui nesse vídeo para me ajudar aqui a dar continuidade e crescimento no canal, tá? Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem fazer isso. E, claro, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e ativando o sino das notificações. Beleza, jovem? Tamo junto então, espero que vocês tenham curtido aí, tenham atendido as expectativas de vocês. Futuramente a gente vai trazer mais conteúdos relacionados a esse tema, para não ficar um vídeo tão extenso e tão cansativo. Eu vou encerrar por aqui então, um grande abraço para vocês, eu vou ficando por aqui, meu nome é Leandro Cubas, sem mais, bora investir?